Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo resumir o que Mercado, Thiago Maia e até Roger Machado, as pessoas, os protagonistas, os personagens que falaram com a imprensa depois do jogo em Goiânia. E olha, tem informação extremamente bombástica que eu quero te dar agora. Antes, aquele recadinho da Zapay. Tu já pagou teu IPVA? Se tu já pagou, melhor ainda. Se tu não, a Zapay parcela em 12 vezes no cartão de crédito pra ti lá na Zapay o teu IPVA. Eles são credenciados ao Detran e podem fazer isso. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto nas taxas. Então, baixa aqui na descrição no primeiro comentário a Zapay, esse aplicativo vai te ajudar imensamente. Gente, a primeira situação foi o Mercado. Gabriel Mercado, capitão colorado, novamente titular ao lado do Rogel, foi na saída do campo, aquela entrevista com a televisão, ele falou basicamente duas frases extremamente importantes. A primeira, que os jogadores do Inter não fizeram nada do que o treinador pediu. E vamos combinar que isso é extremamente grave. Mas ele completou, pedindo desculpas para a torcida que estava lá em Goiânia, que foi no estádio. E pediu ali desculpas para aquele torcedor, mas imagino que também para todo mundo que estava vendo pela televisão. De imediato, nós já entendemos que o Inter não ia ficar com a desculpa de que jogou fora de casa, jogou num campo longe de Porto Alegre, e isso não foi desculpa. E basicamente, as desculpas foram repetidas pelo Thiago Maia, que apenas personalizou um pouco mais e ele, depois de tudo ter acabado, apareceu na saída do vestiário, antes de entrar no ônibus, foi o único jogador destacado pela assessoria para falar, e o Thiago Maia pediu desculpas pelo seu erro, porque ele acaba errando. Tem um pouco do Bernabé também que erra no início, mas ele também completa toda a situação. Thiago Maia pede desculpas pelo erro, depois garante que não tem salário atrasado no Internacional, uma pergunta extremamente perspicaz para o momento, porque muita gente poderia imaginar que isso está acontecendo. Ele diz que não é este o problema. Mas aí qual é o problema? Tem duas pancadas no técnico Eduardo Cudê. Muito elegante, muito tranquilo, sem criticar abertamente o Cudê, mas é uma crítica fácil de identificar. Ele fala, entre outras coisas, que os jogadores do Inter estão tendo muitas lesões porque não tinham trabalho de força na academia. Ele foi claro e categórico, dizendo, olha, os jogadores, nós estamos sofrendo muito com a questão da força e muitos de nós lesionamos porque não tínhamos trabalho de força na academia. Tanto é, segundo o Thiago Maia, que a primeira atitude do Paixão ao chegar com os jogadores foi levar todo mundo para trabalhos de força específicos ou na academia ou fora deles para melhorar esta questão. E o Inter está evoluindo a partir de agora, mas que, obviamente, está prejudicado porque normalmente esse tipo de trabalho é feito na pré-temporada. Esta base estrutural de pré-temporada não aconteceu e que o Inter está um pouco para trás em relação aos outros clubes. E aqui tem uma revelação extremamente importante do Thiago Maia, que muitos jornalistas já tinham falado e alertado para essa situação logo que o Cudê saiu, que vazava do Internacional. Mas até então não tinha uma figura do Inter, seja dirigente, jogador, membro da comissão técnica, falando no microfone. Foi isso que aconteceu. Cudê não trabalhava a parte física, não deixava os jogadores sequer irem para a academia, era só velocidade, velocidade, velocidade para ter intensidade, mas aí sem força estrutural na musculatura os caras lesionavam e até as divididas que acabavam perdendo. Tem uma outra que acaba recaindo muito sobre o Cudê. Ele fala e elogia o técnico Roger Machado, dizendo, olha, o Roger já chegou e ele fala abertamente que as coisas melhoraram com o Roger aqui. Ele é um treinador, segundo o Thiago Maia, mais comunicativo, que conversa com os jogadores no treino e fora dele. E esta, embora não seja necessariamente uma declaração que é endereçada ou que foi explicitamente endereçada ao Cudê, fica nítido, né? Quando ele diz que as coisas melhoraram com o Roger, que ele é mais comunicativo em relação a quem? Obviamente em relação ao antecessor. E que também fala, olha, ele conversa conosco no treino e fora dele, porque o Cudê tinha seu jeitão meio... o jeito Cudê de ser, que eu acho que vocês mais ou menos já entenderam. Roger Machado também conversou com a imprensa. Ele, de fato, admitiu que o Inter foi abaixo do que poderia jogar, do que deveria ter jogado, que falou para os jogadores que não era para se deixar levar pela posição na tabela do Atlético Goianiense e que depois, com a atuação e com a derrota, o Inter se recolocou num ambiente de desconfiança, segundo o Roger. Ele rebate a história de que colocar dois centroavantes gera o Inter fazendo apenas chuveirinho na área, Ricardo Matias e Alário. Diz que, olha, a melhor chance do Inter
foi numa bola que o Ricardo Matias foi à linha de fundo e fez um cruzamento para a área. Até não foi aquele chuveirinho de qualquer jeito, aquela chuveirada, como ele fala e a imprensa fala. E que em outras partidas tinha feito isso e tinha dado certo, tinha dado resultado. Então não era necessariamente, ele não acha que tem um problema aqui nesta situação com o Ricardo Matias e com o Alário. Mas de fato o Inter não jogou tão bem, que falou para os jogadores que a partir de agora as críticas vão acontecer e que isto é normal, que as críticas e as cobranças do torcedor são genuínas e ele não pode criticar ou falar nada para a torcida colorada sobre isto, e que a temporada do Inter ela é cheia de instabilidades. Não é este momento específico agora. Que o Inter tá sendo muito instável, vai bem num jogo, não vai no outro, e que às vezes até dentro do jogo vai bem num tempo e não vai no outro, ou começa mal e termina bem, e que é isso que ele tá tentando estabilizar as coisas, mas de fato fica nítido que o Roger não tá conseguindo tão fácil assim. Mas ele reconheceu os problemas da partida, que claramente não foi boa, e eu acho que ninguém teria coragem de dizer o contrário, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.